Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na mensagem de um profeta bem antigo chamado Amós. E olha, a voz dele ecoa através dos séculos com um recado sobre justiça que, surpreendentemente, parece que foi escrito para hoje. Vamos juntos nessa jornada que vai da denúncia até a esperança. Nossa, que começo forte, né? Essa frase aqui é tipo o coração de toda a mensagem de Amós. Ele não tá falando de uma justiça que aparece de vez em quando, sabe? Ele tá falando de algo constante, que não para nunca, como um rio que não para de correr. E é esse padrão, essa régua que vai ser usada para medir tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, então, vamos entender o cenário aqui. Amós não estava falando para um povo que tinha abandonado a fé, não. Muito pelo contrário. O problema central que ele aponta é justamente uma sociedade que, por fora, parecia super religiosa, super devota, mas que, por dentro, na prática, estava moralmente um desastre. E aqui o contraste fica gritante. Pensa só. De um lado, você tem toda aquela aparência de religiosidade. Festivais, encontros solenes, música para Deus, aquela coisa toda. E do outro lado, a realidade nua e crua. Os pobres sendo explorados, suborno correndo solto, ganância por todo lado. Amós simplesmente escancara essa hipocrisia, deixando muito claro que, olha, os rituais não valem absolutamente nada se as atitudes do dia a dia são um poço de injustiça. E a resposta de Deus, através de Amós, não deixa nenhuma dúvida. Não é só um descontentamento, não gostei disso. É uma rejeição total, completa. A mensagem era muito clara. A adoração que Deus queria não tinha a ver com rituais mais bonitos, mas sim com uma vida justa. Sem isso, todo aquele barulho de música e ofertas era só isso, barulho. Bom, com o problema já bem claro na mesa, a narrativa começa a avançar. Amós passa a ter uma série de visões que funcionam como alerta, sabe? É como se a paciência de Deus estivesse sendo testada, chegando no limite, num ponto de ruptura mesmo. E essa sequência de visões é bem interessante. Primeiro, ele vê gafanhotos devastando tudo. Amós pede a Deus e a destruição é cancelada. Depois vem uma visão de um fogo consumidor. De novo, Amós intercede e a calamidade é suspensa. Só que aí, na terceira visão, a coisa muda de figura. A chance de se arrepender parece que acabou. O tom fica definitivo. E a imagem central dessa terceira visão é a do fio de prumo. Para quem não sabe, é uma ferramenta de construção bem simples, um peso na ponta de uma linha, usada para ver se uma parede está retinha, sabe? E o simbolismo aqui é poderoso. Com o fio de prumo não tem conversa, não tem jeitinho. Ou a parede está reta ou está torta. E Israel, quando foi medido por esse padrão perfeito de justiça de Deus, ficou claro que o muro estava torto, inclinado para a injustiça. A partir dali, o julgamento se tornou inevitável. E isso leva a gente para o ponto alto, para o clímax do aviso de Amós. Os alertas param de chegar e as consequências de ignorar tudo isso se tornam não só inevitáveis, mas de uma certa forma até irônicas. A próxima visão que ele tem é de um cesto de frutas da estação, frutas de verão. E aqui tem um jogo de palavras no hebraico original que é simplesmente genial. A palavra para fruta de verão, que é kaites, tem um som muito parecido com a palavra para fim, que é ketz. A mensagem, então, não podia ser mais direta. Assim como aquelas frutas marcam o fim da estação da colheita, o fim de Israel também tinha chegado. O tempo para o juízo estava maduro. E é aqui que vem o que talvez seja o julgamento mais assustador de todos. Não é fome de comida, nem sede de água. É uma fome muito mais profunda. O castigo final por terem ignorado tanto a palavra de Deus foi a ausência total dela. O povo ia procurar desesperadamente por uma direção, por uma palavra de esperança, mas só ia encontrar silêncio. O peso disso é gigante. Pensa bem, para um povo que se definia por essa comunicação com Deus, ser deixado no silêncio era a maior perda de identidade possível. Era o vazio completo. Mas a história não termina aqui, com destruição total. A mensagem de Amós dá uma virada fundamental. O julgamento não é só para castigar. Ele tem um propósito, de purificar. Aí surge uma nova imagem, a de um agricultor peneirando os grãos. Essa ideia de sacudir o povo no meio das outras nações pode até parecer meio violenta, mas o foco aqui não é o chacoalhão, e sim o resultado final do processo. Pensa numa peneira. A função dela não é destruir o trigo, certo? É limpar, separar o grão bom da palha que não serve para nada. E é exatamente essa a ideia aqui.
O julgamento funciona como um processo de refinamento. A intenção final não é aniquilar todo mundo, mas sim preservar o que é justo, o que tem valor. E assim que, depois de todos os avisos mais duros que a gente viu, o livro de Amós termina. Ele fecha com uma visão poderosa de esperança e de reconstrução. Aquela purificação toda abriu caminho para a restauração. E a promessa é muito concreta, cheia de vida. Não é só voltar para casa, é florescer de novo. É uma imagem de segurança, de prosperidade, de uma paz que dura. Aquelas mesmas atividades que a injustiça tinha estragado, sabe? Construir, plantar, colher, tudo isso seria restaurado, mas agora do jeito certo. É uma nota final de pura redenção e esperança. E assim, a mensagem de Amós, um pastor que viveu milhares de anos atrás, acaba deixando uma pergunta que ecoa até hoje. Ele usa um fio de prumo para medir a sociedade do tempo dele. E a pergunta que fica é: qual é o fio de prumo do nosso tempo? O que a gente usa para medir as nossas comunidades, as nossas próprias atitudes? Fica aí a reflexão.